está entrando no ar o programa Teologia para Amadores. Desculpa a demora que te fez esperar alguns minutos aí em casa, mas eu sou Vandy Brito e vou estar com vocês aqui pelos próximos 30 minutos, recebendo alguns dos principais nomes da teologia reformada para falar um pouco sobre teologia conosco. Comigo aqui no palco está Vinícius Musselman Pimentel, que é para não fazer raiva ao pai dele, Vinícius Pimentel, que é o criador do blog Voltemos ao Evangelho. Ele vai dividir comigo aqui essa conversa com os nossos dois primeiros convidados. Aqui do meu lado direito eu tenho o professor João Alves, que é professor de Novo Testamento aqui no Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e aqui do meu lado esquerdo eu tenho o Dr. Heber Carlos Campos, também conhecido como Heber Pai, né, que é professor de Teologia Sistemática também aqui no Jumper. Só lembrando que esse evento, essa conversa aqui faz parte da programação especial da Conferência Andrew Jumper e Mackenzie, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, com o tema A Relevância da Reforma para o Século XXI. O grande propósito dessa conversa aqui é justamente falar sobre a teologia para amadores. A gente sempre fala sobre teologia e esquece que muitas vezes as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que fazem parte das nossas igrejas, são pessoas que poderiam ser chamadas assim de amadores. Elas lidam com o saber teológico, mas não necessariamente de forma científica ou especializada com o assunto. Então eu queria começar perguntando aqui para os senhores, e aí podem ficar muito à vontade para responder primeiro quem achar que deve responder, qual é a importância da teologia para um cristão comum, leigo? Como você está olhando para mim, talvez você esteja esperando que eu tome a dianteira. Olha, até o termo teologia para amadores talvez não seja muito feliz, né? Porque, num certo sentido, todos nós somos amadores, porque o assunto é muito profundo e teologia é o conhecimento, é o estudo de Deus, e conhecer a Deus é quase que um atrevimento se você começa a pensar que você, por você mesmo, pela sua capacidade, pelas suas habilidades, pelo seu esforço, venha a conhecer a Deus. Então, aquilo que está apresentado da parte de Deus mesmo, para ele ser conhecido, está à disposição de todos. Agora, é verdade que você fez aí uma ressalva, que há alguns que se especializam, que se dedicam, vão para a pesquisa, e etc., etc., né? Mas eu nem gosto dessa expressão, teologia para amadores, porque a teologia é para todos, realmente. E um exemplo que nós temos de como isso já foi aplicado, e às vezes é aplicado até em vários lugares, em vários setores na própria igreja, é de que no passado, por exemplo, os puritanos, eles não faziam essa distinção de quem estudava teologia e de quem não estudava. Todos eles estudavam teologia. E hoje nós temos até herdeiros dos puritanos do passado que fazem isso até hoje. Eu só vou contar uma experiência. Eu estive na casa de um senhor que é pai de um grande amigo meu, colega meu, que participa, aliás, é sogro, ele é falecido, sogro de um dos nossos palestrantes aqui. Não vou mencionar o nome dele para não identificar a família. E eu estive, quando passei alguns dias na casa dele, e o que eu fiz naquele tempo todo foi trabalhar respondendo perguntas teológicas para aquele homem. Ele era um fazendeiro, né? Bom, claro, um homem culto, que estudava, né? Mas não era um leigo, né? Um leigo, mas interessado em teologia. Por quê? Porque ele é desta herança dos puritanos, né? Claro que não era tão idoso quanto um puritano seria hoje, daquele período. Mas, então, é para todos, né? É para todo mundo a teologia. O senhor concorda, doutor Heber? Há um ditado, eu não sei se vou citá-lo corretamente, de que todo mundo de médico e de louco tem um pouco. Eu botaria no lugar do louco, de teólogo, todo mundo tem um pouco. Todos nós que abrimos a Bíblia para ler, e dizemos assim, este texto quer dizer isto, está fazendo teologia. Teologia é o pensamento seu tentando entender a revelação divina. Na verdade, Deus não é objeto do nosso estudo, mas a revelação divina. E todo crente que lê a Bíblia, ele faz teologia num certo sentido.
Há aqueles que se especializam, estudam, fazem seminário, fazem mestrado, fazem doutorado, mas não há diferença fundamental entre quem faz doutorado e o comum, apenas no acúmulo de conhecimento. Mas todos nós que emitimos uma opinião sobre quem Deus é, com base na Escritura, está fazendo teologia, então teologia é para todo mundo. E eu tenho escrito alguns livros e eu tento fazer com que o vocabulário que eu uso sirva para todo mundo e não para teólogos. Esta é a luta, é você escrever de tal forma que todos possam entender, ao menos assim, os que têm uma educação básica, mediana. Seria uma linguagem acessível, que é muito mais do que simples, né? Quanto mais você usa uma verborragia pesada, né, um palavrório rebuscado, menos gente se atinge. E quem faz teologia deve querer atingir todas as pessoas dentro da possibilidade. Uma coisa que eu gostaria de saber a opinião de vocês, já que você falou que de médico e louco cada um tem um pouco, hoje nós temos o médico Google, onde as pessoas muitas vezes pesquisam no Google sobre as condições dela e chegam no médico e querem dizer para o médico que elas têm. E um pouco isso acontece nessa ideia de somos todos teólogos. Na verdade, todos nós fazemos teologia, mas você não acha que as redes sociais ou o avanço da teologia não trouxe essa questão de a pessoa fez uma pesquisa e tem pouco conhecimento e ela acaba achando que ela acaba não tendo respeito por aqueles que têm mais conhecimento? Como vocês veem essa situação? É complicado, porque realmente o teólogo Google tem diferentes opiniões, né? Então não dá para confiar no teólogo Google. Você encontra de tudo, lamentavelmente, né? E o que nós dizemos teologia não é necessariamente, aliás, não é a opinião de teólogos, entre aspas, é aquilo que está revelado nas Escrituras. Agora, realmente, para interpretar as Escrituras, é preciso ferramenta, é preciso base. Isso não é suficiente para dar o conhecimento e a percepção espiritual daquilo, porque nós não podemos esquecer que a revelação ainda é uma obra de Deus, é uma iluminação do Espírito Santo, né? Então há que haver essa dependência da revelação do próprio Deus, mas ela não é direta, ela é espiritual, mas ela é através de ferramentas, de estudos. É por isso que o Dr. Heber mencionou o esforço que fazem pessoas que se especializam exatamente em como interpretar as Escrituras. E há todo tipo de interpretação. Então, existem boas teologias no Google, no Dr. Google, mas existe também muita coisa perigosa. Mas mais lamentável, reverendo, que existem PhDs de todos os lados. Então, o estudo da teologia em grau elevado necessariamente não leva uma boa teologia. Então, depende da hermenêutica que nós usamos. Porque não usa as ferramentas adequadas. Os pressupostos. Exatamente. Então, no Google, você encontra de tudo quanto é cor de teologia. Pode ser uma bênção ou uma maldição. As ferramentas que nós usamos de comunicação social. Eu creio que nós devemos ter muito cuidado. Se você consegue na sua igreja, você ensinar ao seu povo a ler o que é bom, dar receitas boas de autores bons, de livros bons, você ajuda a filtrar um pouquinho, porque você encontra de tudo na internet. E às vezes pessoas, como fazem com os médicos, seguem a internet ao invés de seguirem os seus líderes espirituais, se bem que alguns são muito ruins mesmo para seguir, vamos e venhamos, nós temos que reconhecer isso, mas os ministros da palavra, ou os presbíteros da igreja, que são responsáveis pela educação da igreja, devem conhecer cada vez mais e melhor, ter boa hermenêutica, boa exegese, devem saber interpretar a Escritura. Revelação é indiscutível, a teologia é discutível. Lutero e Calvino divergiram muito. O problema deles não é a Escritura, é a hermenêutica usada. Aquele pessoal divergia bastante, na verdade, né? Sim. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Vinícius.
É interessante que tenha vindo de você essa pergunta, porque o Vinícius é um dos caras que tem um blog com mais acesso sobre teologia hoje no Brasil. Então, hoje você tem... Qual é a tua média de acessos, Vinícius, lá? Olha, depende muito do dia, da polêmica, mas chega a 100 mil visualizações, às vezes, muita gente. no dia, no período. Tem bastante gente, tem 30 mil pessoas no Facebook. Mas por que eu faço essa pergunta? As pessoas, às vezes, precisam entender que afirmar que somos todos teólogos não significa que o estudo teológico não é importante. Não, significa justamente o contrário. Que o estudo teológico se torna extremamente importante para todos, não só para um grupo seleto. Então, você acessar umas poucas ferramentas na internet e dizer, agora eu sou um teólogo formado, já entendi todas as questões dos mistérios de Deus, sei decifrar todas as doutrinas e agora vou para o debate na internet, é um pouco de falta de humildade. Exatamente, às vezes as pessoas não entendem que a Escritura é infalível, a nossa interpretação, não. Né? O efeito do pecado na nossa vida vai levar a gente a entender muitas vezes as coisas erradas e precisamos, na comunidade dos santos, na igreja, com outros irmãos, através de livros, através de mensagens, ir crescendo no conhecimento de Deus. Perfeito. Doutor João, como é que se faz a teologia? O que é a teologia mesmo prática? Porque nós estamos aqui falando sobre um termo como se ele já tivesse sido definido antes. Né? Mas para quem nunca ouviu uma definição sobre teologia, sobre o que nós estamos falando? A minha primeira fala foi exatamente nesse sentido, focando a teologia pela sua própria etimologia. Teologia seria o estudo de Deus, por isso que eu disse, chega a ser até um atrevimento você dizer, eu estou estudando Deus. Como disse o Dr. Heber, nós estudamos a revelação que Deus faz de si mesmo. Então, teologia, nesse sentido técnico, é o estudo que nós fazemos da revelação que Deus faz de si mesmo. E a Bíblia é a fonte desta revelação. Agora vai dizer, mas tem muita forma de entender essa revelação, de interpretar essa... É verdade, então daí é que vem a necessidade das ferramentas. Então há técnicas, realmente, um curso teológico tem 10, 12 disciplinas específicas sobre como estudar a Bíblia, como interpretar, como aplicar depois, tem todas essas áreas do conhecimento. Né? Então, aí entraria esse aspecto técnico de um curso de teologia. E, nesse sentido, é que realmente não deve haver amadores. Eu recebi aqui uma pergunta interessante. Se o professor é um só, o Espírito Santo, por que tantas hermenêuticas diferentes? Por que tantas conclusões diferentes estão nesse universo teológico? Doutor Heber? Mas eu vou tentar responder a pergunta que ele fez. Tá, okay. Depois você faz essa, que é tá boa. Bom. Nem todos os que nos ouvem e nos veem nesta tarde são pessoas que estão dentro da academia, dentro da universidade. Boa parte nunca foi à escola nesse nível. Mas nós entendemos que toda ciência tem um objeto de estudo. Se você pega, por exemplo, a água, você bota no microscópio, você analisa, você vê que tipo de germes pode conter numa água, você analisa toda, só você botar debaixo de um instrumento. Então a água é objeto do seu estudo. Teologia, literalmente, como disse Hermano João, etimologicamente seria o estudo de Deus. Mas Deus não pode ser objeto do meu estudo. Por quê? Ele não pode estar sob mim. Se eu estudo a água está sob mim, sob o meu escrutínio, sob a minha verificação, a minha pesquisa. Deus não está debaixo da minha pesquisa. Mas o que eu faço então? O que é teologia? É o estudo de Deus com base naquilo que Ele revela de si mesmo, ou seja, a Escritura Sagrada. Então, o que está debaixo do meu escrutínio, debaixo da minha pesquisa? Deus? Não. A revelação dele, que é a Escritura. Então, é importante que nós entendamos que revelação é o nosso estudo. Você quer conhecer Deus? Ok. Você vê o que ele ensinou, o que ele deixou, o que ele disse. Ele se desnudou, ele se deu a conhecer, ele se abriu. Então, isso é teologia. É você escrever com base na revelação divina. Então, quem está sob a minha pesquisa é a Escritura. Aí que eu uso as ferramentas
uso, por exemplo, a hermenêutica, eu uso como é que é isso de línguas? Linguística, e várias ferramentas que eu posso usar para tentar entender o texto, para ver se eu entendo o que Deus quis dizer, ou o que o autor quis dizer. É uma tentativa de chegar ao que Deus realmente quer dizer. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender. Todo mundo pode ler a Bíblia e pode tentar entender. É claro que quanto mais ferramentas, melhores ferramentas, maior será o proveito do conhecimento sobre quem Deus é. De forma simples, quando a gente então está lendo a Bíblia, a gente faz, por exemplo, uma pergunta: o que a Bíblia fala sobre perdão? Daí a gente vai começar a fazer sistemática. A gente usa os termos, mas teologia sistemática é isso. A gente quer investigar o que a Bíblia fala sobre perdão, o que a história da igreja falou sobre esse assunto. Quando a gente pensa o que João vai falar sobre perdão, daí a gente está fazendo teologia bíblica, teologia exegética. Quando a gente pensa nos impactos do perdão, às vezes a gente está fazendo teologia pastoral, aconselhamento. Então, todos os termos que a gente usa na academia, que são termos técnicos, na verdade, eles partem de perguntas simples das Escrituras, em saber o que a Escritura está falando naquele contexto, o que a Escritura está falando no panorama geral, o que a Escritura está falando para nós hoje, como se aplica. São perguntas simples que daí vão criando ramos de estudo dentro do saber acadêmico, teológico. Você usou uma palavra-chave aí, contexto. Esta é uma das regras básicas, regra áurea de interpretação da Bíblia. Porque se você tirar um texto do seu contexto, e não só o contexto próximo, remoto, de toda a Bíblia, é aquilo que Calvino chama de analogia da fé, quer dizer, é o conjunto, tudo o que está revelado. Se você tirar fora desse contexto, você pode provar e ensinar qualquer coisa na Bíblia. Então, essa é a palavra-chave. Exatamente por isso que ela precisa ser, você começa pelo estudo exegético do texto, à luz do seu contexto, depois toda que é chamada teologia bíblica, e então a sistematização disso é a teologia sistemática. Se não pratica essa regra, a Bíblia se torna a mãe das heresias. É a mãe das heresias. E isso entra na pergunta que fizeram justamente. Chegaram na se pergunta. O Espírito Santo é um só, é só ele, professor. Por que tantas existem aplicações teologias? diferentes, tantas teologias diferentes? Podem responder agora. Vai depender das pressuposições. Vai depender. São pressupostos. Ninguém. Pressupostos. Na verdade, pressupostos são ideias antecipadas que você tem sobre uma coisa sem verificar se o que você falou é verdade. Isso. Então ninguém chega propriamente neutro quando você está em qualquer assunto. Então você chega com algum pressuposto. Essa é a verdade. E quando você vai estudar a Bíblia, também é assim. Então, de acordo com o próprio Calvino, aliás, esse será um dos assuntos que eu tratarei no workshop amanhã, né? O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na doutrina de Calvino, e um dos tópicos é exatamente com respeito às Escrituras. Como é que ele tratava a abordagem que nós devemos ter com respeito à Escritura? É chegar sem nenhum. Alguém chega sem preconceito? Nesse caso, nós devemos chegar assim, pronto para aceitar, reconhecer a sua própria necessidade, a sua própria incapacidade mental, racional, intelectual de entender aquilo e estar aberto. Aí é que entra a questão do Espírito Santo, né? A revelação do Espírito Santo. Não estou falando de uma experiência aqui traumática, estática, nada disto. É simplesmente estar limpo, vazio de si mesmo para poder conhecer a Deus. E ele trabalha o conhecimento de Deus, que é um dos outros tópicos, né, exatamente nesse sentido. Para conhecer a Deus, aliás, para conhecer você mesmo e saber da sua capacidade, da sua habilidade, da sua competência, para entender qualquer coisa, até você mesmo, você precisa primeiro conhecer a Deus. Então, nesse sentido, o seu pressuposto é de que a ciência divina é o conhecimento de Deus, em primeiro lugar, e Deus fala que nós somos incapazes, nós não devemos basear na nossa própria capacidade, nosso conhecimento, nosso raciocínio. Você chega, então, aberto a receber aquilo, ainda que lhe pareça absurdo, contraditório à sua razão, à lógica divina, e muita coisa parece mesmo ser, é a palavra de Deus. Deus disse e ponto final. Não devemos ir nem um passo além, isso são palavras de Calvino mesmo, daquilo que ele revelou, ainda que não faça sentido para nós. E realmente há muita coisa na Bíblia que não faz sentido, no nosso ponto de vista racional, lógico. Quer falar alguma coisa nisso? Sim, a gente precisa lembrar que, quando a gente fala
sobre o Espírito Santo, o que o Espírito Santo inspirou e é infalível é a Escritura. O Espírito Santo, ele não, tirando os apóstolos quando comunicavam, a Escritura em si, nós não somos inspirados e infalíveis. Então, quando a gente vai até a Escritura, nós vamos influenciados pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo, usando as ferramentas que o Espírito Santo deu ao longo da igreja, para capacitar a igreja para entender a Bíblia, mas nós ainda, por causa do nosso pecado, temos pressupostos errados, né? Ideias que vêm antes que a gente tem errado, e isso acaba levando a gente, às vezes, a concluir coisas diferentes uns dos outros. Então, a palavra tem uma afirmação só e é inspirada, mas nós não somos perfeitos igual a palavra de Deus. Ok, nós precisamos adiantar aqui um pouco, a conversa ia render uma tarde inteira, eu acredito. Mas, enquanto nós não mudamos ainda de assunto, nós vamos falar agora sobre os workshops que vocês vão ministrar amanhã. Mas eu queria lembrar ao pessoal de casa que já começamos um novo sorteio de novos livros do Michael Horton. Então, se você gostaria de participar, vai lá na nossa fanpage no Facebook, Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e você vai ver que já está rolando uma nova promoção. Então, você só precisa se inscrever e amanhã, logo depois da plenária da manhã, nós vamos sortear mais 5 ganhadores que vão ganhar os livros do Horton em casa, sem nenhuma despesa, tudo grátis, presente aqui do Jumper e da Chancelaria Mackenzie para a nossa audiência em casa. Eu vou começar aqui pedindo, então, ao Dr. Eber que fale um pouco sobre o tema que ele vai ministrar amanhã no workshop que ele vai oferecer, que é os perigos de uma reforma teológica. Quais são os perigos de uma reforma teológica, doutor Eber? Toda reforma traz algum tipo de trauma para uma das partes. A reforma sempre é bem-vinda, dependendo de que lado você está. Por exemplo, a reforma protestante foi uma beleza para nós que somos herdeiros da reforma. Para os católicos não foi. Então sempre tem, quase que invariavelmente, a reforma produz algum tipo de ou separação, ou amargura, ou alguma coisa. Porque quando mexe com teologia, mexe com a nossa alma. Não é apenas mera opinião. Mexe com alguma coisa muito profunda em nós, com a nossa estrutura interior muito forte. Então, eu quero trabalhar amanhã sobre um perigo que nós temos que fazer tudo para evitar. Que nós aprendamos a não perseguir pessoas, fazer distinção entre pessoas e o pensamento delas. Eu sei que não é fácil separar uma coisa da outra, mas nós temos que pedir a Deus a capacidade de, em divergindo ou ter alguém que diverge de nós, e nós tratarmos como irmãos, sem que nós façamos coisas muito pesadas contra as pessoas que divergem de nós. Eu vou mexer com 2 personagens principalmente, que é Lutero e um seu grande companheiro chamado Philippe Melanchthon. Melanchthon deu uma escorregada em 2 áreas que os luteranos acham a coisa mais horrível do mundo. E vou mencionar um fato que eu não vou mencionar aqui, porque eu vou ter que contar uma longa história, mas é que Melanchthon foi perseguido depois pelos seguidores mais radicais de Lutero, e que esperaram a morte de Lutero para poder fazer o que fizeram com ele. E até hoje tem resquícios da perseguição contra Melanchthon, que foi um homem tão irênico, tão pacífico, um homem tão capaz, e alguns setores, não todos, alguns setores do pensamento luterano no mundo trataram Melanchthon muito duramente, porque Melanchthon caiu num engano ligeiramente libertário ou sinergista. Você que nos ouve talvez já saiba o que isso significa, você deve ter ouvido palestras já sobre isso. Então, foi uma coisa terrível. E uma outra coisa terrível aos olhos desse grupo de luteranos que ele fez, o Melanchthon fez, foi pender para o lado reformado de interpretação da ceia. Nossa, essas 2 coisas foram terríveis aos olhos deles. Eu achei bom, mas para ele foi terrível, para os luteranos foi uma traição muito grande. Então ele foi maltratado. Então o que eu quero dizer amanhã, no final da minha palestra, é: vamos aprender a concentrar
com os irmãos que pensam diferente de nós em algumas áreas, a concentrar naquilo que nós concordamos e não naquilo que discordamos. Isso ajuda muito. Eu tenho experiências eu sou presbiteriano e tenho na minha igreja gente que veio de tradição batista, tradição pentecostal, etc. Eu não vou ficar perturbando a vida deles, concentrando-me naquilo que ele tem dificuldade de pegar. Por quê? Aquilo faz parte da estrutura de pensamento deles desde a infância, desde que são crentes. Então, eu vou me concentrar naquilo que nós cremos juntos, ainda que ele não venha para a minha igreja, ainda que ele continue na sua dominação. Vamos cantar juntos, vamos adorar juntos, vamos compartilhar a fé juntos, mas não vamos estragar o nosso relacionamento por uma coisa, às vezes pequena, que faz com que a nossa vida seja azedada. Este é o perigo de quem produz reforma, é tornar azeda a coisa de tal forma que haja divisões e divisões amargas entre cristãos. É uma coisa que a gente deve evitar. Que alegria de quem vai poder estar aqui e assistir esse workshop, né? Quem está em casa, infelizmente, dessa vez ainda não, mas quem sabe no próximo ano, na próxima conferência, consiga chegar aqui. Doutor João, qual o papel do Espírito Santo na teologia de João Calvino? Eu precisaria muito tempo e muita coragem para dizer qual é o papel do Espírito Santo, embora o tema seja esse, né? É apenas um assunto, esse assunto é praticamente inesgotável, né? Mesmo na teologia de João Calvino. Por quê? Porque na obra, que é chamada a obra magna de Calvino, que são os institutos da religião cristã, a obra tem 80 capítulos. Nenhum deles ele tratou diretamente sobre o Espírito Santo. Em 80. Então, geralmente eu pergunto, por que não tem um capítulo sobre o Espírito Santo nas institutas? Pela mesma razão também, porque na Confissão de Fé de Westminster não havia um capítulo sobre o Espírito Santo. Depois, em 1903, a Igreja Americana Presbiteriana dos Estados Unidos acrescentou, fez um adendo à Confissão de Fé, colocando um capítulo sobre o Espírito Santo. E já devemos começar por aí. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo é o agente de Deus Pai e Deus Filho. Então, toda a obra, desde Gênesis, aliás, os primeiros versículos, quando fala que o Deus criou o céu e a terra, diz, e o Espírito pairava. Está lá presente. Então, a Bíblia inteira é a obra do Espírito Santo, no que diz respeito à revelação, mas também no que diz respeito à ação de Deus, porque Ele é o agente do Pai. No ministério de Jesus Cristo, nós estaríamos dia falando sobre o Espírito Santo, no ministério apenas de Jesus Cristo. Então, é um assunto inesgotável. E por isso que o Calvino é chamado teólogo do Espírito Santo, que esse é o tema do Dr. Augusto da manhã. Nós vamos falar no mesmo dia sobre o mesmo assunto. Espero que não seja a mesma coisa, mesmo porque não há como falar a mesma coisa, como esgotar. Mas não é nem uma coincidência. Eu sabia, pelo menos, que esse era o assunto dele, mas eu já tinha proposto também esse assunto, e eu espero que seja duas visões convergentes para um tema tão rico como esse. E eu escolhi 4 temas, 4 assuntos só, que são o Espírito Santo e o conhecimento de Deus, na teologia de Calvino, porque eu acho que isso é fundamental, o modo como Calvino apresenta o Espírito Santo, inclusive já dando a capacidade para conhecer experimentalmente a Deus no que diz respeito à regeneração, né? Depois, a união com Cristo, a obra do Espírito Santo no crente, unindo-o a Cristo. Depois, as Escrituras, Espírito Santo, a relação do Espírito e Escritura, porque a Escritura é a espada do Espírito, segundo a própria Bíblia diz. Então, como que não há uma dicotomia entre Bíblia, ou Escritura, e Espírito. E esse foi um dos problemas, inclusive, na época de Calvino, que ele enfrentou com os entusiastas, porque eles estavam dando muito mais atenção ao Espírito e, de certa forma, desprezando a Escritura, a interpretação das Escrituras, como se houvesse uma divisão, um distanciamento entre Escritura e Espírito, né? E o outro assunto é sobre o pecado contra o Espírito Santo, aquele pecado imperdoável.
Mas eu vou trabalhar com Calvino, né? Eu entendo que ele tem a interpretação correta sobre o assunto, mas não é a minha palavra propriamente, embora eu assine embaixo. Como o tema é Calvino, nosso assunto é Calvino, nós vamos estudar Calvino, falando sobre esses 4 temas. Dá para ver que amanhã vai ser um dia de desafios. Um desafio para os conferencistas, que vão ter que decidir em qual dos 8 workshops vão poder participar. Né? E desafio para vocês tratarem 2 temas tão vastos em apenas 2h30, não é isso que vocês têm de workshop? É menos. Uma hora e meia. 1h e pouco. 1h e pouco. Para cada um. É bom que fique Vamos assunto para o repetir próximo ano. 2 vezes a mesma palestra. Cada um de nós. Podia ser 2 partes, né? Que aí ficava mais tempo. Mas aí limita muito o número de participantes. A segunda parte é ano que vem, então. Na próxima conferência, o Espírito Santo na Teologia de João Calvino 2 e o perigo da reforma teológica 2 também. Queria agradecer a presença dos senhores aqui, doutor João, doutor Heber. Sempre muito enriquecedor conversar com gente que sabe teologia e tem a experiência da teologia e da vida cristã. Eu acredito que Vinícius, que faz isso sempre, deve também sentir a mesma alegria de ouvir gente que conhece na prática e tão bem também na teoria sobre Deus, aquilo que Deus se revelou. Então, muito obrigado, senhores. Espero que a gente tenha ainda a oportunidade de conversar outras vezes. É um prazer, um abraço para vocês. Prazer também.